Sou José Romero, sou aluno do IFRO, do curso de Gestão Pública, e essa atividade sobre licitações e contratos administrativos. Vamos falar sobre o artigo 11, que trata dos processos licitatórios e dos objetivos do processo licitatório. Então, o que trata o artigo 11? O artigo 11, ele vem nos seus incisos com alguns critérios para que o órgão público ele faça, né, uma seleção de proposta que seja mais vantajoso para a administração pública. E também trata da questão da isonomia entre os licitantes, ou seja, eles vão ter uma competição justa, né, e vão conseguir competir isso de forma que alguém, né, ou alguma empresa não tenha um benefício, né, sobre a outra, ou seja, elas vão ter que cumprir dentro de todos os critérios, onde vai estar, né, escrito nos editais, que elas têm que cumprir com alguns requisitos. E isso de forma imparcial, ou seja, todos vão ter as mesmas condições para que elas concorram nesse contrato. Outra, evitar também sobre preços, onde esses preços não sejam inexequíveis, né? Não sejam subfaturados fora de uma realidade de mercado. Outro também item é que o processo licitatório também tem o objetivo de incentivar a inovação, para que haja um certo desenvolvimento sustentável, né, a nível, né, nacional. Então, que as empresas tragam projetos inovadores, né, quando forem, né, concorrer a algum contrato licitatório, né, na administração pública. E no seu parágrafo único, trata da questão da governança. Então, a administração do órgão, entidade responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas. Então, nisso inclui o quê? Gestão de risco, né, controle interno, para fiscalizar, verificar sobre esses contratos, os riscos, né, que esses contratos podem, né, apresentar, e também que tem o intuito, né, dessa licitação alcançar os objetivos estabelecidos no que foi proposto no caput do artigo 11. Né? Então, assegurar também alinhar, né, o alinhamento das contratações, planejamento estratégico e as leis orçamentárias, né, promovendo eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Então, esses planejamentos eles têm que estar de acordo, né, alinhados com as leis orçamentárias, para que eles não fujam do que, né, as leis fiscais também, né, exigem. Então, eles têm que estar dentro desse planejamento estratégico, né, para que não venha, né, ocorrer um projeto fora, né, do que foi embasado nas leis orçamentárias. Então, né, a nova legislação ela deve ser observada. Então, a governança das contratações ela tem que observar essas inovações legais que trouxe na nova lei de licitações. Então, assegurar, né, o alinhamento das contratações e o planejamento estratégico e as leis orçamentárias. Então, o que trata no questões desse artigo 18. Então, o artigo 18 trata da fase preparatória do processo licitatório, então caracterizado pelo planejamento. Então, antes de licitar, tem que ser realizado um planejamento. Então, e esse planejamento deve compatibilizar com o plano contratual anual, ou seja, com as leis orçamentárias, né? O que também está proposto no artigo 12, no caput do artigo 12, no inciso 7. Então, alguns critérios aqui. O julgamento objetivo, né, os critérios de julgamento de proposta tem que ser objetivo, a fim de evitar arbítrio do administrador público. Então, tem que ser objetivo, ou seja, tem que estar
né, é claro, né, e objetivo o que está querendo nessa proposta. Não pode ter alguma arbitrariedade, ou seja, algo né, imposto pelo administrador público. Competitividade. Também deve criar, não deve se criar nenhum embaraço na competição, ou seja, onde se trata da questão de isonômica, né, isonomia. Todos devem conseguir concorrer de forma justa e trazendo algo que seja vantajoso, né, ao poder público. Então, isso não deve sair fora desses critérios, né, que a legislação tem trazido. Então, e o que diz o inciso, né, 7 do artigo 12? Então, a partir do documento de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis. Então, a partir que se formaliza uma demanda, né, essa documentação com essa demanda, é que vai lá para iniciar essa fase preparatória. Então, elaborar plano de contratações anual. Então, deve já ter pronto, né, esse planejamento do que se pode fazer, né, no ano. Então, qual é o objetivo? Racionalizar, contratar o que realmente é necessário, garantir o alinhamento também com o planejamento estratégico, né, para que seja tudo dentro da lei orçamentária, não saia desse planejamento. Então, aí temos mais algumas situações aqui que traz o artigo 18. Então, a fase preparatória e licitatória é caracterizada pelo planejamento, né, deve compatibilizar com o plano de contratações anual. Também é sempre elaborado com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, metodológicas, né, do mercado, né, e de gestão. Então, tudo isso aí deve ser observado. E aí algumas coisas. Então, o que mais traz esse artigo? A questão da necessidade da contratação e que isso seja de interesse público. Outra, a definição do objeto, né? Então, esse objeto deve ser bem definido para atendimento da necessidade, né, do poder público. Também, condições de execução e pagamento deve também estar, né, bem esclarecidas, as garantias, condições de recebimento, o orçamento estimado também deve estar bem esclarecido, a elaboração do edital de licitação, está nessa fase aí da questão da preparação e planejamento, a elaboração da minuta do contrato, o regime de fornecimento, né, se caso for bens, prestação de serviços e execução de obras, no caso de questões de obras, né, de questão de engenharia, a modalidade de licitação também deve ser, né, já definida conforme, né, a conveniência, o que for dentro também das leis, né? E a contratação mais vantajosa, considerando também o ciclo de vida, quanto tempo isso vai durar, né, a viabilidade, e que isso seja algo que traga um benefício, uma vantagem para a administração pública. A motivação circunstancial das condições do edital, né, qual é a motivação, quais são que leva a algumas condições que estão sendo citadas no edital, a questão da análise de risco e a divulgação do orçamento de licitação, observando o artigo 24 da lei, que trata de algum sigilo, né, mas esse sigilo não pode ser um sigilo aos órgãos fiscalizadores, ele não pode impor esse sigilo aos órgãos fiscalizadores, né? Então, são alguns detalhes aí do 18. E outro item da lei, a questão do registro de preço. Então, o que é esse registro de preço? É uma espécie de banco de dados construído a partir da licitação. Mas essa licitação, o órgão não tem a obrigatoriedade de realmente, né, fechar esses contratos, né, com o particular. Então, para ter um banco de dados, para mais ou menos ter digamos assim, uma noção de quando for
fazer uma licitação dentro das necessidades, mais ou menos a base de preço de mercado. E na lei mais antiga, né, anterior, algumas empresas aproveitavam essa questão do chamado licitações carona, né? Ele aproveitava para poder, ele pedia que se registrasse, né, que colocasse ele também na ata de registro. Mas o que ocorre? A nova lei, ela restringe as licitações porque gerava algumas dúvidas, né? Então, a nova lei, a 14.133 de 2021, restringe esse tipo de licitação carona, que é aproveitar ali um certo embalo e se encaixar nessa licitação que pedia, né, adesão para que se registrasse na ata do registro de preço. Então, pela nova lei, isso aí não pode acontecer mais. Ou seja, tinha dúvida, né, algumas dúvidas, alguns entendiam que era constitucional, outros não. Então, quem quiser participar, ele vai ter que participar da licitação e não vai poder entrar da forma antiga, que alguns aproveitavam essa carona aí e acabavam entrando nessa